Escravidão negra no Brasil colônia. É o tema de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Bom, o tema de hoje do canal Pincel e Teclado é Brasil colônia com a escravidão. Primeiro ponto a ser abordado para nós hoje será a preferência. Quais foram os motivos? Quais foram os fatores que fizeram com que Portugal preferisse a mão de obra escrava negra africana ao invés do nativo brasileiro? Primeiro ponto, barreira cultural indígena. O índio homem, o índio brasileiro, na cultura dele, trabalho na lavoura era coisa para mulheres. Eu, o índio homem, eu caço, eu pesco, eu guerreio. Agora, trabalho na lavoura, ele não aceita, ele não entende. Então, ele rejeita o trabalho na lavoura. Por isso que, durante muito tempo, a historiografia falava que o índio era preguiçoso. Não é que era preguiçoso, é porque era a barreira cultural dele. Tá? Segundo ponto, oposição à escravização indígena. Eu vou ter duas entidades que vão se opor. Primeiro, a coroa portuguesa, porque como eu não conseguirei fiscalizar a utilização da mão de obra indígena, se eu não posso fiscalizar, eu não consigo cobrar. Então, como eu não vou lucrar nada com o uso da mão de obra indígena, não vou incentivar. Pelo contrário, vou proibir. E vou incentivar o uso da mão de obra escrava negra, porque essa sim me gera lucro, porque as terras, as possessões na África que forneceriam escravos negros seriam de quem? Da coroa portuguesa. E a outra entidade que vai se opor será a Igreja Católica. A Igreja dizia, o negro não tem alma, pode escravizar. Agora, o índio tem alma, mas precisa recuperá-la. O índio é uma criança, como toda criança tem que ser ensinada. Logo, a catequese seria a salvação do indígena. Então, esses dois fatores, a coroa e a igreja, vão se opor à escravidão indígena. Logo, recairá sobre quem? O negro. Outro ponto, epidemias. O europeu trouxe para as Américas muitas doenças em que os nativos, os ameríndios, não tinham qualquer tipo de defesa. Então, em muitas situações, uma simples gripe dizimava tribos inteiras. Conhecimento técnico do negro é outro fator. Muitas tribos africanas, elas conheciam o trabalho na lavoura, conheciam, no caso, o criar gado, sabiam pecuária, sabiam cuidar do gado. E, curiosidade, algumas conheciam o trabalho na metalurgia, ou seja, sabiam trabalhar com metais. Então, essas habilidades tornam o negro mais atraente. E outro ponto, o lucro. O lucro com o comércio de escravos. A coroa ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos. Veja bem, adquirir escravo negro no Brasil é um troço muito, muito caro. Agora, comprar escravos negros lá na África era barato. Eu troco por barris de cachaça, por exemplo. Ou rum, como é utilizado na América do Norte. Então, pessoal, quando se adquire escravo lá na África, é um preço bem baixo. Agora, quando vai da África para o Brasil, ou para as Américas, sai o lucro daí do traficante e da coroa. Então, é algo muito lucrativo para muitas pessoas, incluindo e principalmente a coroa portuguesa. Ok? Bom, próximo item é a escravidão negra no Brasil. Nesse caso, a questão da permissão, do incentivo. Tudo começou lá atrás, em 1452, quando o Papa Nicolau V sanciona a Bula Dum Diversas, tá? Que estabelecia o quê? Ela permite que se pode escravizar, no caso assim, sarracenos são os muçulmanos, é um termo pejorativo para se referir aos islâmicos. Pagãos, aqueles que não fossem, que seguissem a Igreja Católica, incrédulos e inimigos de Cristo. Inicialmente, essa bula era direcionada em que é um incentivo para se escravizar o muçulmano.
Entretanto, como os muçulmanos eram guerreiros formidáveis e não se conseguia vencê-los em batalhas, então o que vai acontecer? Vão reinterpretar essa bula e vão olhar para quem? Quem que se encaixa nessas premissas? O negro. Então, essa bula Dum Diversas, ela meio que autoriza a escravidão, a chamada escravidão moderna, escravidão ligada à cor, no caso, o negro da África. E quanto a isso, e como é que a igreja se posicionou? Segundo ela, a África era um inferno, como diz aí. E quando o negro ele saía da África e ia para o Brasil, ele estava, o negro, desde o início, em pecado mortal. Então, a forma de pagar por seus pecados, do paganismo, por defender e seguir o animismo, tá? A religião africana, entender que elementos da natureza são deuses e rejeitar o batismo, então deveriam pagar por esse pecado indo para o purgatório, o Brasil. Então, quando chegando ao Brasil, ou ainda mesmo, em alguns casos, ainda nos portos lá da África, ele era batizado, recebia o nome cristão e era convertido por parte da igreja, ele nem sempre aceitava, ao catolicismo. Então, com o batismo, liberta a alma. E os castigos, as chicotadas, as punições, eram o quê? Livrar os pecados do corpo. E somente com a morte ele iria para o céu. Então a igreja, ela meio que foi, digamos assim, a incentivadora, a quem permitiu que se escravizasse os negros nessa época. Próximo assunto é a diferença entre os escravos. Muita atenção, gente. Eu vou abordar de duas maneiras. Primeiro, letra A. Critério de adaptação cultural. Vamos imaginar o seguinte cenário. Joãozinho foi para os Estados Unidos há 5 anos atrás. Nesses 5 anos, ele aprendeu a língua, os costumes, aprendeu a cultura norte-americana. Passados 5 anos, eu vou para lá também. Chegando lá, nós dois vamos disputar um emprego. Qual dos dois vai conseguir o emprego? Ele, que já está adaptado à língua, os costumes, à tradição, ao trabalho lá, ou eu que acabei de chegar e não conheço nada, nem sequer conheço a língua. Então era isso. No Brasil, o escravo que acabou de chegar, no meu exemplo seria eu, é o boçal. Acabou de chegar. É o escravo que acabou de chegar da África, pisou no Brasil, não sabe língua, não sabe costumes, não sabe nada. Esse é o menos valorizado. E o ladino, no meu exemplo, seria o Joãozinho, o que está lá há mais tempo, já está adaptado à rotina e os costumes. Ok? E o segundo fator de diferenciação é aqui o letra B, a diferença de função. Muita atenção. Não pense que os escravos eles agiam da mesma maneira, tinham a mesma função, o mesmo trabalho. Primeiro ponto, o que é o escravo de ganho? Tá? Vamos supor, a Mariazinha, por exemplo, ela é uma viúva de classe média. O seu marido, falecido, deixou para ela um negro, certo? E essa mulher, coitada, não tem um sustento, ela não trabalha. Então, ela vai usar este negro para ganhar a vida. Como? Então, toda vez que alguém da vizinhança precisar de algum trabalho, pintar uma casa, capinar um terreno, carregar alguns móveis, vão contratar os serviços desse escravo da Mariazinha e vão pagar para ela. Então, vamos lá. A vizinha quer que pinte o muro dela. Tudo bem. A Mariazinha cobra R$200 para ceder o escravo dela para lá pintar o muro. Pintou o muro? Ok. R$200. Mariazinha fica com 195 para sobreviver. E aqueles 5 que sobraram, ela dá para o próprio escravo de ganho. Para quê? Para que ele futuramente, bem à frente, compre a sua alforria. Então, quando eu falar o seguinte, escravos que compraram alforria, são os escravos de ganho. Então, aqui no meu conceito, na tela, trabalhos temporários por pagamento, típicos da área urbana das cidades, ok? Então, muitas pessoas ganhavam a vida com os serviços prestados por estes escravos. O escravo de Eito, esse que vocês conhecem, ok? Eito quer dizer roça. Então, são comuns no trabalho braçal. Era o pior trabalho dos escravos. É o da fazenda, é o que fica na lavoura, no dia a dia, é o que é bem maltratado, muito, muito maltratado.
Então, assim, é o escravo da lavoura, é o escravo da mineração, é o escravo do trabalho bruto, trabalho braçal, ok? E o escravo doméstico são mulatos. Vamos botar assim, o que é o mulato? É o negro mestiçado, é aquele negro assim, que o pai é negro e a mãe é mestiça, ou é uma branca, por assim e assim por diante. Então, esses domésticos são comuns aonde? Vão trabalhar como se fossem serviçais dentro da casa grande, tá, gente? Dentro da casa do senhor. Então, pode ser amas de leite, pode ser cozinheiras, passadeiras, garotos de recado, certo? Mulatos ou crioulo. O crioulo aqui é aquele que é filho de pai e mãe negros. Qual é a diferença? É o que nasceu no Brasil, tá? Então, vamos olhar para as imagens. O escravo de ganho seria a imagem número 2, ok? O escravo de eito, a imagem número 1, beleza? E o doméstico, imagem número 3, beleza? E agora, pessoal, vamos para a resistência. Veja bem, durante muitos anos, achou-se que preferiu-se escravizar o negro porque o negro era mais dócil e o índio era mais aguerrido. Não, tá? Não. Você tem, além do estímulo para se escravizar o negro e o desestímulo por parte da coroa e da igreja a escravizar o índio, ele tem outros fatores. Veja bem, o indígena, qualquer probleminha, ele estava em casa, ele poderia correr para qualquer região do continente. Ele sabia para onde fugir, sabia para onde poderia se esconder, os melhores esconderijos. Já o negro não, ele estava fora de casa e muitas vezes ele era colocado junto de tribos rivais ou que não falavam a mesma língua que ele. Então era difícil tramar fugas, mas tramaram. Então vamos lá. Quais os itens de resistência? Primeiro, violência contra si mesmo. Muitos escravos, só lembrando, a sua jornada de trabalho envolvia às vezes 12, 14 horas por dia, má alimentação, a semana inteira e às vezes os domingos de folga para ir à igreja. Então, diante desse cenário, sem a perspectiva de que um dia isso iria melhorar, de que isso um dia fosse melhorar, o que ele faz? Quer saber? Não vai melhorar. Então, muitos cometiam suicídio, tá? Tirar a própria vida. Ou mulheres grávidas faziam o quê? Não querendo que o filho passasse pelo mesmo sofrimento, cometiam um aborto, tomavam um veneno, por exemplo, tá? Uma aguinha. Bom, e o outro ponto, fugas e confrontos. Vou ter constantes fugas, tá, gente? Individuais ou em grupos ou em bandos. Fugiam o tempo todo, tá? E confrontos. Muitos escravos matavam mesmo o capitão do mato e iam buscar até mesmo matar o senhor de engenho, claro, de fazendas menores, né? Mas eu tenho confrontos, não foram pacíficos. E negociações. Eu tenho alguns escravos que vão assim negociar com o senhor de engenho para quê? Olha, se nós nos comportarmos aqui ou trabalharmos um pouquinho mais, se nos permite fazer as nossas festas regularmente, permite que possamos aos sábados trabalhar nossa hortinha para melhorar a alimentação. Então, negociações. E as mais famosas das resistências são os quilombos. Tá? O Brasil teve vários quilombos, ok? O quilombo eram aldeias em que os escravos fugiam e formavam uma pequena comunidade ali, onde ficavam de maneira assim, tentar se proteger para não serem capturados. Existiram vários. Mas o mais famoso é o Quilombo dos Palmares, onde hoje fica ali Alagoas, tá? Veja bem, inicialmente era comandado por Gangazumba, criado em 1629, mas posteriormente será assumido por Zumbi dos Palmares. Em Palmares, alguns livros falam em 20, outros falam em 30 mil habitantes. Mas não pensem que eram somente escravos negros, tá, gente? Eu tenho escravos negros foragidos, tá, que fugiram para lá, indígenas, que tiveram as aldeias destruídas, não tinham para onde ir, desertores, soldados que abandonaram o exército da coroa e se juntaram a eles, e comerciantes, tá? Pessoas assim que, vamos botar ali, praticavam tipo de agricultura e vendiam, trocavam produtos com os quilombos. Praticavam agricultura, mineração e comércio. Veja bem, muitas vezes o comércio local
vendia um produto muito caro. Exemplo, um arroz. 10 quilos de arroz, R$50. O arroz produzido lá em Palmares era mais barato. Então, os mais pobres consumiam o arroz ou os alimentos de Palmares. É por isso que em muitos casos eles Palmares conseguiam armas, conseguiam ferramentas, conseguiam utensílios, ok? Então, diante do tamanho de Palmares, diante do grande número de escravos negros migrando para lá, fugindo para lá, e, digamos assim, a existência de Palmares, ela alimentava o sonho dos negros, se fugirem, vão para um lugar melhor. Então, a coroa envia para lá o bandeirante Domingos Jorge Velho, que em 1694 destrói o Zumbi de Palmares, e no ano seguinte, no dia 20 de novembro de 1695, executa Zumbi dos Palmares. Pausa, gente, só uma curiosidade. A Lei 10.639, sancionada em 9 de janeiro de 2003, estabelece que o dia 20 de novembro, aniversário da execução de Zumbi, seria o dia da consciência negra, ok? Ela também estabelece que as escolas têm que lecionar, abordar assuntos sobre a cultura negra no Brasil, ok, gente? Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Pedir a vocês, por favor, se inscrevam no canal, dá uma curtida aí, porque aqui no canal Pincel e Teclado, o conhecimento é o nosso assunto. Valeu, galera. Fui!